Olá pessoal do nono ano, dando seguimento ao vídeo da aula 1, essa aula 2 vai falar também sobre os antecedentes que levaram à Primeira Guerra e o estopim da guerra, como ela começou. Então, relembrando, no vídeo 1 eu falei sobre a Bela Época, a gente retomou o que vimos lá no 8º ano, Segunda Revolução Industrial e Imperialismo, como duas das causas principais da Primeira Guerra Mundial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paz armada. Então a gente terminou o vídeo 1 falando da rivalidade Alemanha e Inglaterra, e esse vídeo 2 a gente vai dar seguimento a isso. Então, retomando, nós temos uma Europa na Bela Época ainda, com as pessoas acreditando na ciência, acreditando que o mundo vai ser cada vez melhor, que os problemas do mundo foram todos resolvidos. Só que a Alemanha e a Inglaterra já estão sabendo, né, que uma guerra é inevitável. Né? Então a gente vai dar início aí ao período da paz armada, onde eu estou em paz, não há guerra, só que eu já estou me preparando para essa guerra. E eu vou me preparar para ela com três fatores, com três coisas principais. A primeira, a corrida armamentícia. A segunda, a política de alianças. E a terceira, o nacionalismo. Então, a gente vai dissecar aí esses três itens. Primeiro deles, corrida armamentícia. O nome já é meio que autoexplicativo. Então, eu estou em paz, mas eu vou pegar a minha indústria e vou começar a me preparar para a guerra. Como que eu me preparo para a guerra? Transformando indústrias em indústrias de guerra. Então, eu vou construir armas, vou construir canhões, vou construir automóveis para utilizar na guerra, vou construir aeronaves para a guerra, etc. Então é uma corrida armamentícia, porque com a ciência a importância da arma passou a ser vital. Né? Até essa guerra, até a Guerra Franco-Prussiana, que a gente falou no vídeo 1, o número de soldados era o mais importante. A partir de agora já é a arma que esse soldado tem à sua disposição. Lógico que o número vai continuar importando, mas a arma, a qualidade vai ser cada vez mais importante. Quem tiver a maior tecnologia vai ter vantagem na guerra. Paralelo a isso, paralelo a essa corrida atrás de armas, nós vamos ter os países criando o serviço militar obrigatório. Então eu preciso de soldados. Quanto mais soldados eu tiver, maior vai ser a minha força na guerra. Então eu preciso estar preparado. E quem prepara soldados é o exército, então o serviço militar obrigatório. O segundo item, a política de alianças. Então nós já vimos que de um lado eu tenho a Alemanha, que vai ser a líder da Tríplice Aliança, tá aí um nomezinho importante, Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha. E a Tríplice Entente, que nós temos a Inglaterra do outro lado. Então a primeira e maior rivalidade é essa, pela indústria. Quem vai ter a maior indústria? Inglaterra ou Alemanha. A Guerra Franco-Prussiana, que a gente viu lá no vídeo 1, teve como vitória a Alemanha. A Alemanha venceu a França. E ao vencer a França, ela toma da França Alsácia e Lorena, duas regiões riquíssimas em carvão e ferro. Dois produtos cruciais para uma indústria. Então a Alemanha tomou da França essas duas regiões e a França vai ter um sentimento de revanche. Ela quer de volta as regiões que lhe foram tomadas. Só que a França não tem um exército que possa derrotar a Alemanha. Quem tem esse exército? A Inglaterra. Então eu vou me aliar à Inglaterra. Mesmo que França e Inglaterra sejam historicamente a maior rivalidade da Europa. Basta lembrar lá do 7º ano, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Só que agora é uma aliança por interesse. Quem é o inimigo da Inglaterra? A Alemanha. Quem é meu inimigo? A Alemanha. Então nós somos amigos. Então o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É essa política que vai ser adotada aí. Então temos o segundo membro da Tríplice Entente. Então já tenho Inglaterra e agora a França. A Alemanha, logicamente, vai se aliar à Áustria-Hungria. Por quê? Porque a Áustria-Hungria é composta por germânicos e a Alemanha também, o seu povo é germânico. Então temos aí uma afinidade de povo. Então o segundo membro da Tríplice
aliança vai ser o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tem um inimigo, que é a Sérvia, que é composta por eslavos. Então a gente tem uma disputa ali, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ali na Sérvia, entre os eslavos e os germânicos. Então a Áustria tem como inimigo os eslavos. Só que o país principal dos eslavos é a Rússia. Então a Rússia passa a ser inimiga da Áustria. Se ela é inimiga da Áustria, ela vai se tornar amiga da Inglaterra e da França, e aí a gente fecha a tríplice entente: Rússia, Inglaterra e França. E do outro lado, eu vou ter a Alemanha, a Áustria e entra a Itália, que a gente vai ver mais para frente no vídeo 3, que vai mudar de lado durante a guerra. Mas no início da guerra ela faz parte da Tríplice Aliança junto com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha. Por que a Itália entra? Porque a Itália também deseja terras, igual a Alemanha. Ela também deseja se dar bem no imperialismo, já que ela tinha ficado para trás, igualzinho à Alemanha. Se a Alemanha derrotar a Inglaterra, talvez eu consiga algumas terras para mim também. Então nós temos os dois lados aí da política de alianças. E por fim, nós vamos ter o nacionalismo. Eu tenho que criar nos meus soldados, na minha população, a ideia de nação. Então você tem que se sentir germânico, você tem que se sentir eslavo, você tem que se sentir inglês, que é para poder morrer pelo seu país. Só que essa ideia de nação, de nacionalismo, se ela for muito forte, ela pode criar problemas, que é o tal do nacionalismo exagerado, que vai ser um fator fundamental para a Segunda Guerra Mundial, que nós veremos bem mais para frente. Então nós vamos ter aí os três fatores principais: política de alianças, corrida armamentícia, nacionalismo exagerado. Ok? E dando seguimento, a gente vai chegar no estopim da guerra. Então tá tudo pronto para a guerra. Falta o quê? Alguém dar o primeiro tiro, alguém jogar a primeira bomba. E isso vai acontecer lá na Península Balcânica, a questão balcânica, né? Onde ficam os Balcãs? Ali na região da Sérvia, Croácia, Bósnia, Romênia, Hungria, Bulgária, fica por ali, né? Uma região pequena, se você pensar em extensão, onde tem muitos países. E esses países têm muito povo ali dentro. Então são diferentes povos vivendo no mesmo lugar. Povos com religião diferente, então nós temos ortodoxos, católicos, muçulmanos, com etnias diferentes, principalmente os eslavos e os germânicos, e temos várias invasões ali. Então os Balcãs pertenciam, século XIX, ao Império Turco-Otomano, aos otomanos, que são muçulmanos, que a gente vai chamar de Turquia, já que é um país que nós conhecemos, um país atual. Então a Turquia, o Império Otomano, dominava a região dos Balcãs, gerando problema com a Áustria-Hungria e com a Rússia, né? A Áustria-Hungria germânica, a Rússia eslava. Esses dois povos são maioria nos Balcãs e estavam sendo dominados pelos turco-otomanos. Então nem a Áustria nem a Rússia gostavam dessa ideia. Então eles queriam separar, tirar o Império Turco-Otomano dali. E vão conseguir, né? Eles vão conseguir em 1878 com o Tratado de Berlim, onde o Império Turco-Otomano abandona a região e ocorre a independência da Sérvia, de Montenegro e da Romênia. Então 3 países se libertam do Império Turco-Otomano. Um outro país, que é a Bósnia e Herzegovina, não vai conseguir sua independência, né? Ela vai continuar sendo do Império Turco-Otomano, só que o Império Turco-Otomano libera ela para a Áustria. Ela continua sendo minha, mas quem governa de fato é a Áustria. E aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque a Bósnia é de maioria eslava e a Áustria germânica. E então é um germânico dominando um eslavo. Quem não vai aceitar isso é a Sérvia, o maior país eslavo ali da região. E a Sérvia vai querer, não, eu é que tenho que governar a Bósnia. É a grande Sérvia, a nação dos eslavos. E aí vai ter uma briga entre Áustria
germânica e Sérvia eslava. Em 1908, a Áustria vai simplesmente declarar a independência da Bósnia e anexar para ela. Ó, não pertence mais ao Império Turco Otomano, a partir de agora é meu. E isso vai gerar uma briga gigante com a Rússia, que também estava querendo dominar a região, ampliando aí sua área imperialista. Então nós vamos ter os eslavos, Sérvia e Rússia, e os germânicos, Áustria e Alemanha. Então esses dois vão brigar e vai ter uma série de conflitos ali. Até que em 1914, o arquiduque austríaco, Francisco Ferdinando, resolve visitar Sarajevo, a capital da Bósnia. E não contente em visitar um barril de pólvora, ele resolve desfilar em carro aberto. Ele e a sua esposa. Aí ele sofre uma tentativa de assassinato, escapa, mas muito inteligente que é, continua o seu passeio normalmente no carro conversível, até que Gavrilo Príncipe, um sérvio bósnio, dá 2 tiros no Francisco Ferdinando e sua esposa e mata os dois. Então nós estamos em 1914. Então o Gavrilo Príncipe mata o arquiduque da Áustria. Isso gera um problema diplomático. A Áustria exige que a Sérvia tome providências, já que o Gavrilo Príncipe era sérvio. E aí nós vamos ter uma caçada ao Gavrilo, que é preso, condenado, só que isso não contenta a Áustria. Por quê? Porque Gavrilo Príncipe pertence a um grupo terrorista, um grupo de libertação da Bósnia, um grupo sérvio chamado Mão Negra. Então a Áustria exige, não queremos só a prisão do Gavrilo Príncipe, queremos o desmantelamento da Mão Negra, do grupo terrorista, que para os austríacos é terrorista. Os sérvios não concordam, não fazem praticamente nada para acabar com o Mão Negra, e a Áustria então declara guerra à Sérvia. Ao declarar guerra à Sérvia eslava, obviamente, a Rússia declara guerra à Áustria para proteger os eslavos da Sérvia. A Rússia, ao declarar guerra à Áustria, a Alemanha, como aliada da Áustria, se vê obrigada, pela política de alianças, a entrar na guerra também. Então a Alemanha declara guerra à Rússia. A Rússia, aliada da Inglaterra e França, a Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. A Itália declara guerra também, e aí nós temos o início da Primeira Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Na aula 3, a gente vai falar sobre as fases da guerra e os horrores da guerra. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo Classroom, que eu terei um enorme prazer em responder. Abraço!